Meu nome é Arthur Medeiros. Tenho 44 anos. Nasci em Recife e sirvo na Marinha Brasileira há mais de 2 décadas. Comandei corvetas, patrulheiros oceânicos, um navio de apoio logístico, e nos últimos 3 anos, fui designado para missões submarinas classificadas como nível cinza. Aquelas onde os relatórios são destruídos após lidos e as tripulações voltam diferentes, mesmo quando alegam que nada aconteceu. Assumi o comando do Guará no final de setembro, quando o Atlântico começava a esfriar sob os primeiros ventos secos da primavera. Era uma missão de silêncio, sem escalas, sem registro público de partida. O Guará é um dos nossos experimentos mais ambiciosos, um submarino híbrido com reator nuclear francês, casco de nova geração com tratamento acústico total, blindagem térmica e um sistema de bloqueio de radar que permite que ele simplesmente desapareça do mundo. Foi construído com apoio de tecnologia estrangeira, mas seu interior não segue nenhum padrão que eu já tenha visto. Tudo era perfeitamente funcional, mas o layout interno tinha corredores que não constavam no projeto, curvas estranhamente inclinadas, portas sem marcação e sensores que davam interferência constante como se estivessem em áreas com campos eletromagnéticos variáveis. Os engenheiros disseram que era normal em embarcações de primeira linha, mas até o som parecia amortecido ali dentro. Vozes eram engolidas pelo eco. Era como se o próprio casco respirasse com a gente. Partimos de Itaguaí em silêncio absoluto, com destino não revelado. A ordem era atingir profundidade máxima a sudoeste da fossa de São Paulo e manter posição até segunda comunicação. A tripulação era enxuta, 24 oficiais, todos com históricos impecáveis, testados psicologicamente e sob regime de confidencialidade. Ninguém sabia o que estávamos transportando, se é que havia algo, nem mesmo eu. Recebi apenas o protocolo de contingência. Se algo falhasse no sistema primário, deveríamos desligar os sensores, manter propulsão mínima e jamais emergir, sob nenhuma circunstância, antes de receber comando direto da base naval de Ladário. Sim, Ladário. No Mato Grosso do Sul. Um centro de comando que sequer está na costa. Aquilo já me pareceu um detalhe deslocado, mas ordens são ordens. No fundo, toda minha carreira foi construída sobre elas. Nos primeiros 3 dias, o Guará operou em perfeição. Descemos em silêncio, atravessando camadas densas de água escura, até onde a luz se dobra e os peixes brilham sem querer. As comunicações externas foram cortadas, e um silêncio elétrico tomou conta do ambiente. Não era apenas ausência de som. Era um tipo de vazio ativo, como se o mar ao nosso redor estivesse nos apagando. A primeira noite, sob profundidade crítica, foi marcada por um comportamento estranho nos sensores de proximidade. Pings de retorno que pareciam contornar o casco, como se algo maior estivesse ao redor, mas que sumiam quando o sonar era ajustado. O operador me disse que era distorção térmica, mas a água ali era uniforme, com temperatura constante. Às vezes eu achava que era paranoia de comandante em imersão, mas havia algo que eu não conseguia nomear. Uma inquietação que se alojava logo atrás dos olhos. Uma impressão persistente de que não estávamos sozinhos. Durante as rondas noturnas, notei que alguns marinheiros já evitavam caminhar sozinhos pelos corredores à meia luz. Diziam ouvir passos atrás deles, sempre 1 ou 2, nunca mais, que cessavam assim que paravam para olhar. O sargento Raul me chamou certa vez e perguntou quase em sussurro se aquele modelo do Guará já havia sido testado em outras missões. Quando eu disse que não, ele ficou em silêncio por tempo demais, antes de agradecer e ir embora, sem dizer mais nada. Ele não voltou a me dirigir a palavra pelos próximos 2 dias. Na madrugada seguinte, enquanto fazia minha ronda pessoal, hábito que mantenho desde o primeiro comando, ouvi algo metálico vindo do casco, 3 batidas espaçadas, como uma mão fechada pedindo para entrar. Olhei o relógio. 3h33. Coincidência demais. Verifiquei os sensores de pressão e estabilidade. Nenhum registro anormal. Era como se o próprio casco tivesse decidido produzir aquele som. Fiquei parado ali, com a mão no metal gelado, sentindo o coração acelerar de forma desconexa, esperando que alguma coisa se repetisse. Nada. Só o som do meu próprio corpo pulsando como se estivesse longe da terra. Tentei ignorar. Voltei à cabine, revisei os protocolos, reavaliei os turnos, conversei com o imediato. Tudo em ordem. Mas havia um peso crescente, algo que não vinha de fora, mas do próprio ar. Um dos engenheiros me chamou para relatar que os sensores térmicos estavam registrando pequenas variações, menos de meio grau, em setores onde não deveria haver atividade.
Perguntei se era falha nos equipamentos. Ele disse: talvez seja só o Guará se ajustando. Aquela frase ficou na minha mente como um espinho. O submarino se ajustando. Como se fosse um corpo, não uma máquina. E de alguma forma, essa ideia começou a fazer sentido. O Guará parecia realmente estar se adaptando, aprendendo, moldando seus corredores a algo que nós não compreendíamos. E quanto mais fundo mergulhávamos, mais as coisas pareciam se distanciar do mundo conhecido. No quarto dia, algo mudou no som ambiente. Era sutil, quase imperceptível, mas eu fui treinado para escutar o silêncio do oceano. E o silêncio ali era fabricado. Não era ausência natural. Era silêncio forçado, manipulado, como se alguém tivesse aplicado um filtro sobre o mundo ao redor. Comecei a desconfiar que não estávamos apenas escondidos sob o oceano. Estávamos sendo velados por ele. Como se alguma coisa lá fora soubesse da nossa presença, mas estivesse observando. O radar indicava a ausência total de vida nos arredores, mas o mar nunca é vazio. Nunca. Nem mesmo a 6.000 metros de profundidade. A partir daquele ponto, parei de confiar plenamente nos instrumentos. Comecei a confiar apenas no que via e ouvia. A tripulação também mudou. Pequenos detalhes. Um oficial se confundia ao repetir sua própria identificação. Outro dizia sentir um cheiro metálico constante, mesmo quando não havia vazamento. Eu os observava em silêncio, registrando os comportamentos, tentando encontrar um padrão. Porque se há uma coisa que aprendi nos meus anos de marinha, é que o oceano jamais nos toca por acaso. Ele sempre responde a alguma coisa. E o Guará, embora frio e feito de aço, começava a me dar a impressão de que estava respondendo também. Mas a quê? E foi nesse ponto que tudo começou a ruir. A percepção, a confiança, a separação entre o som do casco e o som da minha própria mente. Algo nos acompanhava. Ou pior, algo já estava dentro, mas eu ainda não sabia o nome daquilo. Só sabia que, como comandante, eu não podia demonstrar que estava com medo. Porque se o medo se instala na liderança, ele escorre para o resto da tripulação. E se isso acontecesse, o Guará afundaria com todos nós, mesmo que ainda estivesse flutuando. A primeira noite de eco não chegou com alarde. Não houve gritos, alarmes ou colapsos elétricos, e talvez por isso mesmo tenha sido a mais perturbadora. Começou com um zumbido baixo nos sistemas acústicos secundários. Um som grave e contínuo, que os operadores do sonar interpretaram como reverberação interna do casco. Uma espécie de ressonância estrutural que pode acontecer quando o submarino cruza determinadas camadas de pressão com velocidade constante. Uma explicação plausível, racional, bem documentada. E mesmo assim, algo no tom daquele zumbido não me soava como vibração. Havia intenção. Era como se aquilo estivesse buscando frequência, testando resposta, aguardando ser ouvido. Pedi que os técnicos isolassem os canais, gravassem e filtrassem o som. O resultado não apresentou distorção conhecida. Mas, sob camadas de frequência infrassônica, havia algo parecido com um ritmo. Não era código Morse. Não era linguagem humana. Mas era ordenado. Um padrão que voltaria mais tarde, em outras formas, em outros lugares. Enquanto isso, a tripulação começou a mostrar sinais claros de exaustão precoce. Não física, mas cognitiva. Um marinheiro errou o caminho para o refeitório e jurou que havia uma nova bifurcação no corredor da frente do alojamento. Fui até o local pessoalmente. Não havia bifurcação. Mas o assoalho apresentava marcas frescas de rodízios, como se algo pesado tivesse sido deslocado dali. Como se a estrutura tivesse se movido, depois se arrependido e voltado ao lugar. Outro tripulante relatou ter ouvido alguém assobiando dentro do armário de ferramentas de proa. Riram, claro. Mas o armário estava fechado por dentro, e foi necessário desmontar a trava interna para abri-lo. Não havia ninguém, apenas um pano enrolado, respirando levemente com o balanço do submarino, emitindo um chiado quase imperceptível. Quando toquei naquele tecido, ele estava morno, como se há poucos minutos alguém o tivesse pressionado contra o peito. Perguntei quem havia usado o armário por último. Ninguém soube responder. Registrei no relatório. O sétimo item naquele dia que não fazia sentido. Na sala de controle, os monitores começaram a exibir microinterferências. Linhas que surgiam e sumiam em frações de segundo, às vezes parecendo formar símbolos, como ideogramas curvos e assimétricos. Um dos engenheiros da central, Torres, fez uma captura de tela. Quando ampliamos, vimos uma estrutura semelhante a uma espiral tripla.
que não correspondia a nenhuma falha gráfica comum. Ele sugeriu vírus, ou corrupção de dados. Mas os sistemas estavam isolados. Não havia entrada externa, nenhuma conexão com satélites ou bancos de dados. Mesmo assim, aquilo aparecia. A cada 11 minutos e 4 segundos, a imagem piscava por um único frame em um monitor diferente. Eu pedi para apagarem as telas. Preferi lidar com os sons. Porque ali, mesmo o silêncio era mais confiável do que a imagem. Durante a madrugada, fui acordado por uma vibração leve, quase como uma corrente alternada passando por sob o piso metálico da cabine. Levantei, calcei as botas, segui pelos corredores com lanterna e um casaco sobre o uniforme. Ao passar pelo setor de torpedos, vi que as luzes de emergência estavam ativadas, embora não houvesse qualquer falha elétrica registrada. O ambiente estava mergulhado em uma penumbra vermelha e pulsante. A cada 2 segundos, o brilho aumentava e depois recuava, como se o submarino tivesse um coração. E naquele instante, eu soube que ele tinha. Não um coração no sentido biológico, mas um centro de convergência que decidia quando revelar e quando esconder. A estrutura parecia estar viva, respirando conosco. E talvez, mais do que isso, ouvindo o que dizíamos. Na sala de comunicações, encontrei o operador Mateus com os olhos fixos na tela de espectrograma. Não piscava. Não se movia. Eu disse seu nome. 2 vezes. Na terceira, ele virou o rosto devagar e murmurou. Alguém está tentando responder. Olhei o espectro. Era apenas ruído branco. Mas com o aumento de contraste, vimos pequenos picos se repetindo em intervalos perfeitos, como se alguém estivesse batendo a unha em um microfone, do outro lado do mundo, ou do outro lado da parede. Pedi para iniciar uma gravação contínua. Enquanto isso, anotei à mão o horário. 03h33. De novo. A mesma hora das batidas metálicas na ronda anterior. Era como se o submarino, ou algo dentro dele, tivesse um ciclo próprio, diferente do tempo naval, diferente do nosso. E que essa coisa usava aquele momento para se manifestar, todo dia, do mesmo jeito. Às 04h12, um dos operadores me chamou até a seção de ventilação secundária. Disseram que algo havia sido detectado pelos sensores de fluxo. Uma queda abrupta na pressão do ar, como se parte do oxigênio tivesse sido sugado de forma localizada. Verificamos os filtros, os ductos, os registros. Tudo em ordem. Mas havia um cheiro no ar que eu nunca vou esquecer. Um aroma doce, envelhecido como papel molhado em formol. Um dos soldados vomitou. O outro desmaiou. E por um momento, o ventilador girou sozinho, mesmo com o sistema desligado. Gritaram pane eletromagnética. Mas os fios estavam frios, sem corrente. Era outro tipo de energia. Algo que não medimos, algo que não nomeamos. De volta à minha cabine, abri o diário de bordo e comecei a escrever tudo. Palavras curtas, frases diretas, objetivas. Zumbido em infrassom. Batida 3h33. Imagem em tela, espiral tripla. Queda de oxigênio sem explicação. Tripulação com confusão espacial leve. Sensação de presença. E por fim, uma anotação simples, sublinhada. Não confiar no silêncio. Naquela noite, sonhei com a superfície. Mas não a superfície do mar. Era uma planície imensa, negra, silenciosa, coberta por reflexos de água sem profundidade. No centro, o Guará. Não flutuando, mas apoiado como uma arca esquecida no fim do mundo. Havia algo em cima dele. Uma silhueta alta, magra, imóvel. E quando me aproximei, ela virou o rosto. Que era o meu. Acordei com o som do próprio nome sussurrado no escuro. Arthur. Mas eu estava sozinho. Na manhã seguinte, determinei nova ronda em todos os compartimentos. Dessa vez, levamos 2 em cada grupo, com comunicação aberta por rádio interno. Em todos os setores visitados, as paredes estavam um pouco mais frias do que deveriam. Em alguns, havia sinais de condensação, mesmo sem variação de temperatura suficiente para explicar o fenômeno. O Guará estava suando, como um corpo em febre controlada. No fim do dia, revisei os relatórios. Nada conclusivo. Tudo subjetivo. Tudo sutil. Mas o padrão já estava estabelecido. O eco era real. Ele não vinha de fora. Vinha de dentro. De algo que estava conosco. Ou de algo que nós mesmos trouxemos ao descer. E enquanto a tripulação se debatia em sonhos fragmentados, imagens distorcidas e sensações de deslocamento,
eu percebia uma verdade silenciosa e inevitável. O Guará não estava apenas submerso. Ele havia cruzado um limiar invisível. Uma dobra onde espaço, tempo, som e identidade não obedecem mais às leis conhecidas, e eu, como comandante, era agora menos um capitão e mais um prisioneiro. Condenado a escutar, até entender, ou enlouquecer. Era de se esperar que, em uma missão de longa duração e isolamento absoluto, alguns homens apresentassem sinais de fadiga psíquica. A Marinha nos treina para isso. Eu mesmo fui instruído a reconhecer os sintomas clássicos: insônia, irritabilidade, perda de apetite, lapsos de atenção. Mas o que vi em Torres não constava em manual algum. Ele era um dos tenentes mais disciplinados da tripulação, jovem, atento, de fala precisa e postura irrepreensível. Havia servido comigo antes em superfície, e jamais demonstrara fraqueza emocional. Até aquela manhã. Era um pouco mais de 06 Reséis, horário naval interno, quando fui chamado à cabine de observação acústica. O operador de turno relatou que Torres estava sentado lá havia mais de uma hora, imóvel, encarando o visor do sonar, que naquele momento transmitia apenas silêncio. O silêncio do fundo, que já começava a aparecer não só a ausência de som, mas uma presença em si. Entrei e o encontrei em postura absolutamente estática. Não piscava. Não se mexia. Seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. Aproximei-me e chamei seu nome. Nenhuma resposta. Segurei seu ombro e ele finalmente virou o rosto em minha direção. Foi aí que percebi o vazio em seus olhos. Um tipo de ausência que não era apenas confusão. Era como se parte dele tivesse sido retirada. Tenente Torres, insisti. Ele piscou. Uma vez, duas. Depois balbuciou. Qual é o meu nome, senhor? Achei que fosse brincadeira. Mas ele repetiu com mais desespero. Me diz, qual é o meu nome? E então, sem aviso, começou a chorar. Ordenei que fosse conduzido à enfermaria improvisada da enfermagem. 2 médicos tentaram conversar com ele. Mas a cada pergunta, sua fala se tornava mais desconexa. Ele repetia as mesmas 3 frases em sequência, como uma gravação danificada. Fui chamado. Caminhei dentro. Não sei se voltei. Quando tentei interrogá-lo pessoalmente, me olhou como se não me conhecesse. E disse algo que me gelou até o estômago. Você era outro antes da dobra. Eu perguntei do que ele estava falando, e ele respondeu, quase em sussurro. Não é a pressão que deforma a mente, comandante. É o som. O som compele. Depois riu. E sua risada não era humana. Era seca, arranhada, intermitente, como o chiado de rádio fora de sintonia. Ordenei sedação. Pedi que restringissem seu acesso a qualquer área técnica. Enquanto era escoltado pelos enfermeiros, notei que Torres arrastava a mão direita contra a parede do corredor, como se quisesse deixar algo ali, marcar alguma coisa. Ao final do trajeto, encontramos riscos, como desenhos infantis, feitos com sangue seco de unhas arrancadas. Não o dele. O exame posterior mostrou que pertenciam a outro tripulante, mas ninguém, até aquele momento, havia dado falta de sangue. Ou de unhas. Comecei a desconfiar que estávamos perdendo o controle da embarcação em um nível que não envolvia só engenharia. Era mental. Era simbólico. Como se o submarino estivesse reescrevendo a tripulação com pedaços de memórias deslocadas, embaralhadas, devolvendo as identidades umas sobre as outras, sem dono fixo. Naquela mesma noite revisei o histórico médico de Torres. Nada. Nenhuma propensão à psicose, delírios ou dissociação. Mas no rodapé do relatório clínico, datado de 2 meses antes, havia uma observação do médico da base de Itaguaí. Paciente relata um sonho recorrente de estar em um túnel que se fecha atrás dele e abre adiante. Quando desperta, sente que já esteve lá. Como se o sonho não fosse repetido, mas contínuo. Li a frase 3 vezes. Depois encarei meu próprio reflexo no painel de aço da cabine. Estava suando. Mas não era calor. Era aquela sensação constante desde que passamos sobre a fossa de São Paulo. Algo havia mudado ali. Algo havia acordado. E estava nos observando por dentro. Antes de dormir, passei na enfermaria para verificar Torres. Ele dormia sedado. O monitor cardíaco indicava batimentos regulares. Mas o espectrograma acústico ativado por rotina médica captava sons sutilíssimos que vinham da boca dele. Sons graves, arrastados, parecidos com vocalizações em infrassom. Não eram roncos, eram entonações.
A frequência captada estava entre 14 e 18 Hz, inaudível ao ouvido humano, mas perceptível pelo corpo como vibração. Pedi que gravassem. No dia seguinte, ampliamos o áudio e ouvimos, entre as camadas, uma palavra clara em português arcaico: lembrado. E logo depois, como uma segunda voz sobreposta, surgia outra frase, agora dita com minha própria entonação: Arthur, você é o próximo. Na manhã seguinte, ao revisar os registros de entrada e saída, percebi que alguém havia acessado a cabine de Torres entre 03h10 e 03h17. Não havia registros de câmera, nenhuma movimentação captada pelos sensores de proximidade, mas a porta fora aberta e fechada. Um dos enfermeiros jurava não ter deixado ninguém entrar. E ainda assim, um dos travesseiros da maca estava molhado com umidade oceânica. Sal. Pureza de sal fora de qualquer medida racional. Como se alguém tivesse mergulhado e voltado. Eu ordenei novo protocolo de segurança. Ninguém sozinho, nem mesmo nos corredores centrais. Começamos a caminhar em duplas. Mas mesmo isso parecia insuficiente. Já não sabíamos mais quem éramos, onde estávamos exatamente, ou se o tempo do mar ainda era o nosso. Torres foi removido da ala comum e transferido para um compartimento isolado. No dia seguinte, desapareceu. A porta permanecia trancada. As câmeras mostraram apenas escuridão. Mas ao revisar os áudios, o som da respiração dele cessou às 03h33, a mesma hora das batidas metálicas da primeira noite. No lugar do som humano, veio uma sequência de ruídos fluidos, como água sendo empurrada contra metal por dentro. Abrimos a cabine. Nada. Apenas a marca do corpo no colchão, úmida, como se tivesse evaporado. No relatório, precisei declarar sumiço por causas desconhecidas. Um eufemismo. Mas a tripulação entendeu. A verdade, silenciosa e cruel, já estava evidente para todos. Havia algo ali conosco. Algo que confundia os nomes, embaralhava os rostos, atravessava as paredes e deslizava por trás dos olhos de cada marinheiro como uma lembrança que não pertence ao corpo. E Torres, talvez, só tenha sido o primeiro a notar. Ou o primeiro a ser notado. Não sei se ele ainda está aqui. Mas desde então, comecei a ouvir minha própria voz em ecos atrasados. E às vezes, quando falo, sinto que estou repetindo algo que ainda não disse. A rotina de inspeção era, no submarino Guará, mais do que uma formalidade. Era um ritual necessário para manter os nervos firmes, como se andar pelos mesmos corredores e marcar as mesmas caixas de verificação pudesse impedir que o mundo ao redor escorresse pelas frestas da lógica. Havia algo de tranquilizador em contar os tubos de pressão, verificar as válvulas seladas, confirmar o número exato de dormitórios e armários de ferramentas. Era uma forma de reafirmar a existência sólida daquele casulo metálico submerso em pressões abissais. Mas naquela manhã, algo se rompeu nesse equilíbrio, e foi um detalhe tão pequeno quanto impossível de ignorar. O plano de compartimentação da embarcação, preso na prancheta de controle técnico, listava todas as áreas do submarino em sequência numérica. Eu conhecia de cor. Compartimento 1, cabine de comando. Compartimento 2, alojamentos da tripulação. Compartimento 3, refeitório. Compartimento 4, sala de máquinas. Compartimento 5, sala de manutenção auxiliar. Compartimento 6, reator. Compartimento 7, armamento. E assim por diante. Apenas que, ao caminhar com o suboficial Arantes para fazer a checagem de rotina, entre os compartimentos 4 e 6, não havia absolutamente nada. A princípio achei que tínhamos passado direto, distraídos. Então voltamos. Mas entre o final do corredor do setor 4 e o início da escotilha reforçada do setor 6, havia apenas uma parede lisa de aço naval, sem portas, dobradiças, acesso de painel, ou sinal de modificação estrutural. Nenhum alçapão. Nenhuma solda diferente. Nada. Olhei para Arantes. Ele olhou de volta e disse o que eu mesmo estava pensando, mas com um medo que se infiltrava por trás da disciplina militar. Comandante, esse compartimento nunca esteve aqui. Eu pedi silêncio. Pedi que não comentasse nada com os outros. Voltamos à sala de controle e revisei os esquemas estruturais digitais. O compartimento 5 estava lá. As medições de energia também. Havia consumo registrado nas últimas 12 horas. Luz, ventilação, rotação de circuito hidráulico. Mas nada aparecia nos sensores térmicos. Nenhuma forma de vida, nenhuma movimentação. A sala existia nos sistemas,
mas não existia no mundo físico que podíamos acessar. Solicitei acesso remoto ao compartimento via painel principal. A tela informou: acesso negado. Área em protocolo de contenção nível 4. Nenhum dos oficiais a bordo tinha autorização de nível 4. Liguei para o protocolo de contingência. A resposta foi o silêncio. Nenhum ruído. Nenhuma rejeição automática. Era como se o próprio sistema evitasse confirmar ou negar. Um buraco de linguagem no centro da máquina. Isso me deu calafrios. Mais do que qualquer voz ou sombra. A ausência de resposta era por si só uma linguagem. Naquela noite, decidi verificar os registros de missão. Fui ao diário de bordo digital. Todas as menções ao compartimento 5 eram vagas. Referiam-se apenas à manutenção técnica eventual, ou procedimentos restritos à engenharia pesada. Mas não havia logs de entrada, nem nomes associados a essas manutenções. A lista de turnos era propositalmente truncada. Como se alguém tivesse mascarado dados de forma sistemática e deliberada, não por pressa, mas por método. Como se aquele espaço tivesse sido deletado da rotina da embarcação, não por acidente, mas por design. Convoquei o engenheiro responsável por calibração de energia, Sargento Lima. Mostrei a ele os dados. Ele hesitou. Depois, baixou os olhos e disse, num sussurro que me causou repulsa não pelo conteúdo, mas pelo modo resignado com que foi dito: comandante, esse lugar é onde o Guará pensa. Eu pedi que se explicasse. Ele apenas balançou a cabeça. Não como alguém que recusa uma ordem, mas como alguém que teme que a ordem já tenha sido dada antes, e que o simples ato de repeti-la fosse desencadear algo. Fique longe, senhor, ele completou. Se perguntarem, finge que não viu. O dia seguinte amanheceu, ou pelo menos o turno das 06 horas foi iniciado, com um ruído grave vindo da lateral leste da embarcação. Não era alarme, não era vibração técnica. Era algo mais profundo, que reverberava pelo casco como um ronco de bicho adormecido sendo cutucado. Um ruído circular, que começava leve, ganhava densidade, e depois sumia. A cada 4 horas, repetia-se. A equipe de propulsão disse não ter relação com os sistemas de bordo. Mas um dos estagiários do sonar, Silva, me chamou de lado e disse: comandante, esse som, ele não reverbera no oceano. Ele só se propaga para dentro. Foi aí que entendi o que estava acontecendo. O som não estava sendo gerado por algo que queria sair, mas por algo que queria ser ouvido apenas por quem já estava dentro. Tentei requisitar acesso físico à suposta área do compartimento 5 com um maçarico industrial. Levamos o equipamento ao corredor. As luzes piscaram assim que tocamos a parede com o sensor de temperatura. A embarcação inteira perdeu comunicação interna por 3 segundos. Quando a energia voltou, todas as telas exibiam, por uma fração de segundo, a mesma frase em latim: Domus memorat, partem suam. Tradução livre. A casa se lembra de sua parte. Fiquei gelado. Aquilo não era uma falha técnica. Era uma mensagem. O Guará havia se pronunciado. Não através de voz, mas de texto. Não por um canal de emergência, mas por todas as telas, ao mesmo tempo. E para mim era claro. O submarino sabia que estávamos tentando abrir o que deveria permanecer fechado. Suspendi a tentativa. Recolhi o maçarico. Voltei para meus aposentos. Por horas, encarei o mapa estrutural impresso, tentando encaixar mentalmente o que faltava ali. Até que me ocorreu algo. Se o compartimento 5 não está onde deveria, talvez ele esteja em outro lugar. Revi todos os corredores, medi cada segmento, e encontrei uma anomalia de 2,7 metros no eixo longitudinal. Um espaço sem função aparente entre 2 dutos verticais. Um espaço cego. Um ponto morto no mapa. Um lugar onde, talvez, a embarcação abrigasse não apenas metal, mas intenção. Se o Guará estava vivo, como alguns já murmuravam nos refeitórios em tom de piada, então era ali que ele sonhava. E se ele sonhava, talvez fosse melhor não acordá-lo. Na madrugada, acordei com uma sensação estranha. Uma vibração no leito, como se alguém estivesse andando do lado de fora da cabine. Mas os sensores mostravam ausência total de movimentação no setor. Levantei, peguei o tablet de comando, abri o plano estrutural mais uma vez, e para meu horror, o compartimento 5 havia sumido dos arquivos digitais, como se nunca tivesse existido. Mas eu lembrava. Arantes lembrava. Lima lembrava. E em silêncio, o próprio Guará também. Ele só estava esperando o momento certo para nos mostrar o que havia ali. Ou quem.
Os dias seguintes à descoberta, ou à confirmação da ausência, do compartimento 5, foram marcados por uma tensão que não podia ser explicada apenas por disciplina militar ou pela claustrofobia da profundidade. O ar dentro do Guará parecia mais denso, como se o submarino não fosse apenas uma máquina, mas um organismo ciente da desconfiança crescente entre seus ocupantes. Um silêncio começou a se instalar nas conversas. A tripulação, que antes murmurava piadas sobre os ruídos ou compartilhava boatos com o conforto de quem não acredita no que diz, agora falava menos, olhava mais e evitava se aproximar de certos corredores. Até o som das botas nos pisos metálicos parecia ecoar diferente. Como se o próprio casco estivesse escutando. Como se algo ali dentro estivesse usando o silêncio como forma de presença. Foi nesse estado de latência que a mensagem chegou. Não por rádio aberto, nem pelo canal de comando. Mas através de uma linha restrita, cifrada, acessível apenas pelos terminais do alto escalão. Um código de 2 linhas, precedido pela autenticação da base naval de Itaguaí. Protocolo Erebo ativado. Cessar toda transmissão externa até segunda ordem. Absoluto. A palavra final, absoluto, não era comum. Indica silêncio não apenas de voz, mas de frequência. Significava desligar toda a emissão de rádio, interromper qualquer envio de relatório, apagar os backups de telemetria automatizada e silenciar até mesmo os batimentos de segurança dos sistemas de navegação. Tudo que pudesse, de alguma forma, emitir algo para fora da embarcação. Era o equivalente naval de selar uma tumba. Dei a ordem em voz firme. Os operadores hesitaram, mas obedeceram. Os transmissores foram desativados, os logs apagados, os links com satélites encerrados. O Guará, naquele instante, deixou de existir para o mundo exterior. Mas algo estranho aconteceu nas horas seguintes. As luzes começaram a falhar. Não de forma aleatória, mas em padrões intermitentes. Piscaram em sequência nos setores 2, 3, 4. Depois pausaram como se esperassem resposta. E então começaram novamente. 2, 3, 4. Pausa. E de novo. Era um ritmo específico, regular. Não falha elétrica, mas repetição. O engenheiro Lima foi o primeiro a dizer o que todos pensávamos. Comandante, isso parece um pulso. Mandei que fosse registrada a frequência dos pulsos. A equipe de energia confirmou. 72 batidas por minuto. Idêntico a um batimento cardíaco humano em repouso. Aquilo não podia ser coincidência. A embarcação, sem comunicação com o exterior, começou a se comportar como se tivesse um compasso biológico. Como se algo, em algum lugar do casco, estivesse vivo e respirando. A tripulação reagiu de forma desigual. Alguns marinheiros começaram a apresentar irritabilidade extrema. Outros se tornaram introspectivos. Um deles, Cabo Oliveira, pediu afastamento da função dizendo não aguentar mais ouvir aquilo. Perguntei o que queria dizer com aquilo, e ele apenas olhou para o teto, como se escutasse algo que eu não conseguia ouvir. Eles querem que a gente fique quieto, disse ele. Mas o silêncio deles é mais alto do que qualquer grito. Mandei que ele fosse examinado na enfermaria. Mas o médico de bordo relatou que não havia qualquer sinal de estresse físico. Apenas um traço cerebral fora do comum. Uma frequência de 19 Hz registrada nos exames de EEG portátil. O mesmo intervalo usado em algumas experiências de manipulação auditiva subconsciente. Aquilo me fez suar frio. Estariam os sistemas internos emitindo algo para dentro da embarcação? Algum tipo de sinal subaudível? E se sim, com que propósito? Os engenheiros mais céticos tentaram justificar os pulsos como interferência residual dos sistemas do reator, mas ninguém conseguia explicar por que a frequência aumentava levemente sempre que alguém se aproximava do corredor entre os setores 4 e 6. Era como se a presença humana excitasse o ritmo da embarcação. Como se ela nos sentisse. Mandei monitorar as variações. Descobrimos que durante a madrugada, quando a maioria dormia, o pulso diminuía para 64 bpm. Mas sempre que alguém mencionava compartimento 5, mesmo em voz baixa, mesmo fora do alcance de qualquer microfone, o ritmo subia, chegando a 88 bpm em poucos minutos. O Guará estava ouvindo. A paranoia se espalhou. Alguns marinheiros passaram a usar tampões de ouvido, até mesmo fora do horário de sono. Outros pararam de escrever em seus diários. Um dos operadores do sonar, Nogueira, me chamou em particular.
Disse que havia escutado uma palavra em código Morse, vinda dos próprios estalos de carga estática do painel. Ele anotou num pedaço de papel. Domus. Casa. Um termo que vinha se repetindo em diferentes formas. Primeiro no aviso em latim, depois nos murmúrios dos tripulantes, e agora nas variações de energia e luz. Tudo apontava para uma ideia insistente, perturbadora e inescapável. O submarino Guará se via como uma casa. E estava tentando se comunicar com seus moradores. Eu precisava tomar uma decisão, não podia contactar o comando. As regras do silêncio absoluto me impediam, mas também não podia ignorar o que se passava a bordo. Decidi então organizar uma ronda silenciosa. Escolhi os tripulantes mais equilibrados e confiáveis. Revisamos cada setor durante a madrugada, sem acender as luzes, usando apenas lanternas de filtro vermelho. Cada grupo tinha ordens de registrar temperatura, ruídos anômalos e qualquer variação nos padrões de luz. No turno da 0212, o grupo que investigava o setor próximo ao corredor interditado relatou ter ouvido uma batida tripla, seguida de um eco distante. Como se alguém, ou algo, batesse de dentro para fora da parede. O som foi gravado. Reproduzido no laboratório, revelou frequências fora do espectro humano. Quando convertidas para imagem, formaram um gráfico semelhante a uma mão aberta. Aquela mão não pedia socorro. Ela chamava. Era um gesto de convocação, não de desespero. E então entendi. O silêncio que nos foi imposto não era para nos proteger do mundo externo. Era para impedir que o que estava conosco pudesse ser detectado por outros. O Guará não estava isolado. Estava incubando. E a ordem de silêncio absoluto não era para manter o sigilo. Era para evitar o contágio. O silêncio se tornou uma membrana espessa, não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. Era como se as palavras já não pudessem romper a superfície do entendimento. Como se os pensamentos se comprimissem contra as paredes internas do crânio e se recusassem a sair em voz alta. A tripulação do Guará estava cada vez mais recolhida, como se todos soubessem, sem precisar de confirmação, que qualquer coisa dita poderia atrair algo. Mesmo o som de uma respiração mais pesada parecia provocar pequenos estalidos nos painéis, como se o casco reagisse com irritação. E foi nesse ambiente de retração absoluta, onde até os olhares tinham medo de se cruzar, que eu encontrei o caderno. Ele estava escondido sob a terceira gaveta do armário da cabine do comandante, meu próprio quarto, como se estivesse aguardando o momento certo para ser descoberto. A madeira falsa havia sido afrouxada com cuidado, os parafusos parcialmente soltos, como se quem o escondesse soubesse que em algum momento eu chegaria ali. Era um caderno velho, de capa marrom, com o brasão da marinha já quase apagado e as bordas carcomidas pela umidade. Ao abri-lo, senti o cheiro de mofo metálico, aquele odor úmido e ferruginoso que só se sente em lugares que passaram tempo demais no fundo, seja da terra, seja do mar. As primeiras páginas eram anotações técnicas, datas de manutenção, observações de rotina, a lista dos turnos de vigilância, mas a caligrafia mudava com o passar das páginas. As letras, antes firmes e legíveis, tornavam-se irregulares, tremidas, como se escritas à pressa ou por mãos inseguras. A linguagem também se transformava. Os termos militares desapareciam, substituídos por fragmentos, reflexões dispersas, frases soltas no meio da página. A embarcação sabe mais do que dizem. Estava rabiscado no canto de uma página, quase como um lembrete pessoal. Logo abaixo, o tempo aqui não é confiável, repetição não é rotina, é prisão. Continuei lendo. Descobri que o caderno pertencia ao comandante anterior, o capitão de mar e guerra Francisco Loureiro. Oficialmente, ele havia sido removido da função por questões de saúde mental, substituído sem maiores explicações antes da primeira missão real do Guará. Mas agora, ao ler suas palavras, percebia que a substituição fora algo mais sombrio. Estão nos estudando de dentro para fora. Ele escreveu em letras quase apagadas. Não são olhos, são lembranças que observam. Em outra anotação, Loureiro relata ter ouvido vozes à noite, mas não no corredor ou nos ductos, como seria comum em casos de paranoia acústica. Ele dizia que as vozes vinham dos próprios manuais de operação. Certas palavras, segundo ele, trocavam de lugar. Sistema de ar virava sistema de carne. Célula de potência tornava-se célula de memória. Ele começou a anotar essas distorções, e quanto mais anotava,
mais o padrão se revelava. Não era delírio, era uma linguagem. Um idioma oculto no vocabulário técnico. Um código vivo. Em uma das páginas finais, ele escreveu: "Se você encontrar este caderno, não confie nos sensores. Eles estão calibrando você." Havia rabiscos sem sentido, desenhos infantis de olhos sobrepostos, mãos espalmadas, linhas circulares como mapas impossíveis. Um dos desenhos me perturbou de forma especial. O esboço de um painel com 3 botões vermelhos e a inscrição: "Nunca pressione os 3 ao mesmo tempo. Ele acorda se você abrir os 3 olhos." Fiquei paralisado. Aquilo era o painel de acesso à seção hidráulica do Guará, um sistema redundante que só deveria ser usado em caso de falha dos motores. E sim, havia 3 botões. Nunca haviam sido usados juntos. Mas ali estava o aviso. E a palavra olhos em vez de válvulas. Como se o autor não estivesse apenas alertando para uma falha, mas para um despertar. Nas últimas páginas, o texto se torna quase ilegível. Linhas verticais sobrepostas, frases espiraladas, repetições do mesmo termo. Eles caminham entre as frequências. O mar se lembra. Não feche os olhos perto do metal. A última frase escrita, quase rasgada pelo grafite pressionado com força, dizia: "Estou me tornando o reflexo. O que dorme, quer viver." Depois disso, silêncio. Páginas em branco. Como se Loureiro tivesse parado no meio da metamorfose. Como se o caderno fosse uma cápsula de contenção para um pensamento que não podia se completar. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. Pela primeira vez desde que embarquei, senti medo real. Não apenas medo do desconhecido, mas do reconhecimento. Aquilo que ele escreveu, os reflexos, os sensores, a linguagem invertida, eram coisas que eu mesmo começara a perceber sem dar nome. Coisas que talvez eu tivesse enterrado na parte mais silenciosa da minha consciência, esperando que não amadurecessem. Mas agora não podia mais fingir. Eu estava seguindo os mesmos passos, os mesmos padrões. A embarcação não era apenas uma estrutura onde operávamos. Era um ambiente com vontade própria. Talvez um útero. Talvez um espelho. Talvez uma armadilha. Guardei o caderno de volta na gaveta, mas não consegui dormir naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o reflexo atrasado no espelho da cabine. Um reflexo que não bocejava comigo. Não piscava. Apenas me olhava. Comecei a suspeitar que aquele diário não havia sido apenas encontrado. Ele havia me esperado. Como um chamado. Como um batimento esquecido retornando à consciência de um corpo maior. E o pior era saber que o próximo a escrever nele seria eu. O reator nuclear do Guará era considerado a joia da embarcação. Um monstro de engenharia compactado em camadas de chumbo, titânio e silício, projetado para operar em silêncio perpétuo, como um coração que pulsa sem nunca chamar atenção. Ele ficava alojado no núcleo central da embarcação, rodeado por corredores pressurizados e sensores redundantes, isolado não apenas pelo aço, mas por uma espécie de reverência silenciosa dos tripulantes. Ninguém falava muito sobre ele, e ninguém permanecia mais do que o necessário ali perto. Mesmo os engenheiros, disciplinados e racionais, mantinham certa pressa no passo ao cruzar suas portas blindadas. Não era medo declarado, era um desconforto animal, um instinto, como se a estrutura reconhecesse que aquilo dentro dela não era apenas energia, mas algo que nos observava de volta. Foi durante uma inspeção rotineira que o engenheiro-chefe, Sargento Ávila, me chamou até a sala do núcleo. Ele não falava baixo por nervosismo. Era respeito. Ele simplesmente não queria que o reator o ouvisse. Me explicou que nas últimas 48 horas, o padrão sonoro havia mudado. O núcleo emitia um ruído constante, como um zumbido grave, até então considerado normal. Mas agora havia interrupções rítmicas. Como se o som não estivesse mais simplesmente sendo gerado, e sim, pausado, moldado. Como se alguém, ou algo, estivesse regulando sua cadência por vontade própria. Ele me mostrou os espectrogramas, gráficos digitais que transformavam som em imagem. Eu não entendi muito bem no início. Formas abstratas, linhas onduladas, picos de intensidade. Mas então ele apontou para uma seção específica. E eu vi. Os contornos estavam ali. Traços de rostos humanos, desfocados, sobrepostos como camadas de velhas fotografias. Alguns pareciam estar gritando. Outros apenas olhando. Disse a ele para repetir o teste. Refizemos a gravação juntos. O mesmo som grave,
os mesmos intervalos. Mas agora eu sentia algo diferente. Um tipo de pressão na parte de trás da cabeça. Como se as vibrações estivessem não apenas viajando pelo ar, mas atravessando minha carne, sondando. Quando a nova imagem se formou, não havia mais dúvida. As faces estavam mais definidas. Não eram reproduções visuais do som. Eram o som em si. Como se os lamentos tivessem sido impressos nas frequências, não por microfones, mas por presença real. Comecei a me lembrar das palavras do Diário de Loureiro. O som não é mecânico. Eles caminham entre as frequências. Era isso. O reator estava se tornando uma antena. Um portal acústico. E se o mar tem memória, como ele escrevera, talvez o som seja a língua do fundo. Ordenei que as gravações fossem arquivadas sob nível máximo de sigilo, e instalei travas redundantes para restringir o acesso ao núcleo. Mas isso não impediu os sons de se espalharem. À noite, alguns marinheiros começaram a ouvir batidas rítmicas mesmo em seus alojamentos, vindas das paredes, em sincronismo com o som do reator. Um marinheiro relatou que, ao encostar o ouvido na lataria de sua cabine, ouviu uma voz masculina cantando em murmúrio, e que por breves segundos ele acreditou ser a voz de seu pai morto. Outro oficial disse que os alertas do painel de navegação haviam mudado de tom, como se a embarcação estivesse tentando se comunicar não com comandos, mas com intenção. Eu mesmo, durante uma madrugada insone, comecei a notar que a pulsação do núcleo coincidia com minha própria respiração. E pior, com os intervalos entre meus pensamentos. Não durante. Entre. Era como se algo se aninhasse nos vazios que deixamos sem perceber. Chamei Ávila para uma nova conversa. Ele parecia diferente. Mais magro, embora com o mesmo uniforme. Seus olhos tremiam como os de alguém que vive em permanente estado de sobressalto. Mas havia neles também uma centelha de obsessão. Disse que havia continuado os testes por conta própria, mesmo após minha ordem de suspensão. Que acreditava que o reator havia deixado de ser apenas uma máquina e se tornado um recipiente. Um útero, talvez, ou uma prisão. Não é energia, ele disse, quase em transe. É eco. Perguntei do que ele falava. Ele sorriu com os lábios rachados e secos e respondeu: de nós. Do que deixamos cair no mar. Do que não enterramos direito. Suas palavras pareciam nonsense, mas carregavam um peso que me fez calar. Na manhã seguinte, Ávila desapareceu. As câmeras não mostraram nada. Nenhuma abertura de escotilha, nenhum sinal de movimentação incomum. Simplesmente sumiu de seu alojamento, deixando para trás apenas seus fones de ouvido, ainda plugados no sistema de análise acústica. Ao colocar os fones, ouvi o mesmo zumbido, mas com algo a mais. Palavras sussurradas, muito baixas, repetindo meu nome completo. E então, a voz dele. Comandante, ele está acordando. Não o silencie. Arranquei os fones e os atirei longe. Mas mesmo sem fones, mesmo fora da sala do reator, o som agora me seguia. No corredor, na minha mente, nas pausas entre os bips do radar. Em todo intervalo havia algo. Um segundo latente. Um respiro subterrâneo. Comecei a suspeitar que o Guará não era mais uma embarcação, se é que algum dia fora. Comecei a desconfiar de que a tripulação inteira, eu inclusive, éramos apenas as pulsações dentro de um corpo maior. Uma maquinaria viva cujo coração era alimentado não por urânio, mas por consciência acumulada. Pelos ecos de homens que estiveram aqui antes. Pelas memórias do mar. O reator não queria ser desligado. Mas mais do que isso, ele não queria que fôssemos embora. E pela primeira vez desde que embarquei, me ocorreu que talvez ele tivesse sido ligado. Não para alimentar o submarino, mas para mantê-lo aqui. O corredor leste do Guará sempre me causou uma impressão difícil de descrever. Não era apenas a sua curvatura acentuada que parecia contrariar o restante da arquitetura do submarino. Nem o fato de ser um dos poucos segmentos com placas metálicas de tonalidade mais escura. Como se tivesse sido remendado de outro casco, de outra embarcação, talvez mais antiga. Era o espelho convexo posicionado no entroncamento entre o setor de mantimentos e a escotilha de ventilação secundária. Um pequeno hemisfério polido que, em tese, existia para permitir visão angular em um ponto cego. Nada mais que um espelho de segurança. Mas havia algo errado com ele. Não do ponto de vista físico. Sua superfície era limpa, sem rachaduras, e seu suporte estava firmemente soldado à parede.
O problema estava no reflexo. Na primeira vez que me dei conta, pensei que era cansaço. Passei apressado pelo corredor e, por reflexo, lancei um rápido olhar à superfície do espelho. O que vi foi o esperado. Meu corpo curvando-se levemente ao virar a esquina. Mas havia um atraso. Por um instante, menor que um segundo, o reflexo hesitou. Como se minha imagem estivesse analisando o que fazer. Como se pensasse. E então se movesse. No segundo seguinte, o reflexo já me imitava normalmente. Não parei. Apenas registrei o desconforto em silêncio. Mas depois comecei a notar que outros tripulantes também evitavam o olhar direto para aquele ponto. Um marinheiro desviava o rosto com uma desculpa qualquer. Outro, mais supersticioso, fazia um pequeno gesto com os dedos, sempre que cruzava por ali, como se afastasse mau agouro. Foi numa noite sem troca de turnos, com parte da tripulação reduzida e os sistemas operando em modo econômico, que resolvi encarar o espelho por mais tempo. Fiquei parado, diante dele, por quase 2 minutos, observando cada detalhe do reflexo. À primeira vista, era tudo igual. O corredor duplicado, a curvatura inofensiva das luzes frias no teto, o painel lateral piscando em verde e âmbar. Mas então percebi. Não havia som ali. Não no reflexo. Tudo o que eu ouvia, o leve zumbido das ventoinhas, o estalido distante das válvulas hidráulicas, parecia morrer ao atingir o vidro do espelho. Como se do outro lado houvesse vácuo. Mais ainda, meu reflexo parecia estar ouvindo. A cabeça ligeiramente inclinada, o rosto mais rígido, os olhos abertos em uma fixidez que eu não conseguia imitar, por mais que tentasse. Fiz um teste. Levantei a mão esquerda, depois a direita. Em ambas as vezes, o reflexo me acompanhou, mas com um leve descompasso, como se estivesse reagindo e não espelhando. Senti um frio cortante percorrer a espinha. Não um medo qualquer, mas uma certeza inominável de que havia algo ali, além da luz e do vidro. No dia seguinte, revisei os registros técnicos do submarino. O espelho havia sido instalado após um reparo estrutural, mas sem registros detalhados de sua origem. A peça não constava nos manuais de fábrica. E mais estranho, a curvatura do corredor, segundo os planos originais, deveria ser retilínea. Alguém havia alterado a estrutura. E ninguém parecia saber disso. Ou fingia não saber. Convoquei 2 oficiais de confiança, e sob a justificativa de manutenção preventiva, pedi que desmontássemos o espelho. Eles hesitaram, mas obedeceram. Quando removeram o suporte, encontramos atrás dele não uma superfície plana de aço, mas uma abertura fina, como uma fenda milimétrica entre placas. Um tipo de espaço vazio que não devia estar ali. Passamos um endoscópio, um pequeno dispositivo com câmera, e o que vimos no monitor nos paralisou. Havia um espaço oculto. Uma câmara circular, pequena demais para ser funcional, sem entradas oficiais. E em seu centro, algo. Um objeto esférico, negro, com superfície irregular. Parecia pulsar. Como um coração fossilizado que ainda tentasse manter sua teimosia de viver. Encostado à parede da câmara, vimos o que parecia ser uma silhueta humana. Ou o que restava dela. Um corpo curvado em posição fetal. Inteiramente pálido. Imóvel. Sem roupas. Sem rosto. Desligamos o monitor. Um dos oficiais vomitou no chão. O outro apenas sentou-se contra a parede, com o olhar perdido. Eu pedi que ninguém falasse daquilo. Mas a imagem não saiu mais da minha mente. E naquela noite, ao cruzar novamente o corredor, o espelho já havia sido reinstalado. Mas não por nós. E nele, por 3 segundos eternos, vi meu próprio reflexo sorrindo para mim. Um sorriso exato, idêntico ao meu rosto, mas que não correspondi. E depois, ele imitou meu gesto. Atrasado. Daquele ponto em diante, passei a evitar aquele setor. E percebi que outros também o faziam. O corredor leste tornou-se uma espécie de zona morta no fluxo da embarcação. Um lugar que todos conheciam, mas nenhum queria habitar. Quando a iluminação geral foi reduzida pela 3ª vez em menos de uma semana, a única luz que continuava estável era a do entroncamento. E a câmera ali instalada começou a falhar, mostrando interferências que, congeladas, revelavam mais de uma figura refletida. Mesmo quando ninguém estava no corredor. Não era mais apenas o som. Agora era o reflexo, a duplicação, o atraso. E a ideia insuportável de que, em algum ponto da embarcação, havia uma versão minha que existia com segundos de diferença.
e que talvez estivesse tentando alcançar o tempo real, substituí-lo ou apagá-lo. Durante uma manhã especialmente abafada, quando a umidade parecia colar as paredes da cabine ao próprio corpo, sentei-me à mesa de relatório diário e repassei, como sempre, as anotações de bordo. Havia um número que insistia em me incomodar: 25. Eram 25 porções servidas no café, de acordo com os registros do terminal de provisões, cada uma registrada com precisão nos sensores de bandejas automatizadas. Mas a tripulação, contada e recontada, tinha 24 nomes. Nem mais, nem menos. Essa discrepância podia ser atribuída a erro operacional, falha no sensor ou simples má contagem. Algo que, em outras circunstâncias, seria banal. Mas não naquela embarcação. Não depois do espelho. Não depois do que vimos naquela câmara que não constava nos mapas. Solicitei um relatório das câmeras de segurança do refeitório, apenas para confirmar o que minha intuição já temia. Durante o cruzamento dos dados de imagem com a lista de tripulantes presentes, notei algo além da falha numérica. Havia uma figura ao fundo, parcialmente ocultada por um pilar estrutural, que pegava a bandeja, se servia, sentava-se, mas cujo rosto jamais aparecia claramente. As imagens pixelavam em sua direção, como se o sistema tivesse dificuldade em captar sua presença. Ninguém ao redor parecia notá-lo. Nem um olhar dirigido a ele, nem uma palavra trocada. Como se sua presença estivesse embutida no hábito coletivo da rotina. Como se sempre estivesse ali, entre os demais. E ninguém jamais tivesse parado para perguntar por quê. Naquela noite, percorri os corredores com a calma de quem procura algo que não quer encontrar. Cruzei pelos setores de ventilação, pelas câmaras de manutenção e pelos alojamentos em silêncio. Em cada ponto, escutei a normalidade artificial que cobre a vida em submarinos. O zumbido contínuo da circulação de ar, os estalos mecânicos de sistemas hidráulicos e os passos controlados de marinheiros acostumados à clausura. Mas havia algo que destoava. Um som leve, irregular, diferente da cadência da embarcação. Passos. Não marchas firmes, mas arrastadas, como se pés descalços deslizassem sobre o metal com receio de serem ouvidos. Segui esse ruído até o compartimento de armazenamento de oxigênio suplementar. Um local de acesso restrito, onde mesmo oficiais de alto escalão precisavam registrar a entrada. A porta, no entanto, estava entreaberta. Com o revólver padrão em mãos e a lanterna acoplada, adentrei o compartimento. Nada ali parecia fora de lugar à primeira vista. Os cilindros estavam alinhados, os medidores marcavam pressão normal e as válvulas estavam lacradas. Mas no fundo do ambiente, junto à parede cega, havia uma sombra projetada que não correspondia a nenhum objeto físico. Uma silhueta humana, imóvel, perfeitamente delineada na parede metálica. Quando iluminei diretamente o ponto de origem, a sombra sumiu, e por um instante, o ar pareceu mais rarefeito, como se alguém, ou algo, houvesse respirado ali há muito pouco tempo. No dia seguinte, convoquei o oficial imediato e pedi que fizesse uma verificação não anunciada em todos os alojamentos. Cada cama deveria ser conferida, cada escaninho vasculhado, cada armário aberto. Fizemos a inspeção sem alarde, evitando comentários para não criar pânico. 24 leitos utilizados. 24 uniformes em circulação. 24 vozes registradas no sistema interno de comunicação. Mas as portas dos alojamentos registravam de forma intermitente 25 acessos. Um nome em branco aparecia nos logs. Espaço vazio, sem matrícula, sem identificação. Apenas uma série de traços, como se alguém estivesse ali, mas o sistema se recusasse a nomeá-lo. Tentei rastrear esse padrão em outras partes do submarino, e então a constatação: esse não tripulante aparecia de forma esporádica em quase todos os compartimentos, menos na ponte de comando, como se evitasse minha presença, ou me observasse de longe. Nas câmeras dos corredores, passei a notar uma figura de costas, parada em interseções que terminavam em ângulo morto. A postura era estranha. Ligeiramente inclinada para a frente, braços colados ao corpo, cabeça erguida demais. Não havia áudio, apenas imagem. Mas o desconforto era palpável. Fui pessoalmente até uma das câmeras e esperei durante 3 horas, repetindo horários e padrões de circulação. E ele apareceu. Não como uma aparição espectral, nem como um vulto cinematográfico, mas como um homem. Ou algo com forma de homem, vestindo o uniforme padrão, sem nome,
sem rosto. Parado a poucos metros da lente, de perfil. Ele não se mexia. Mas quando virei a esquina e avancei até o ponto onde deveria estar, o corredor estava vazio. O sensor de movimento não registrou sua saída. A porta seguinte não foi aberta. Não havia rota de fuga. E mesmo assim, ele não estava mais ali. O que mais me perturbou, no entanto, foi a reação da tripulação. Comecei a testar. Fiz perguntas aleatórias. Você viu o cabo Antônio passando? O sargento Xavier tomou café hoje? E então? Aquele outro que estava na mesa do fundo? Todos os marinheiros hesitavam. Alguns fingiam lembrar. Outros mudavam de assunto. Mas nenhum deles conseguia nomear o 25º homem. Eles sabiam que ele estava lá. Sabiam que o viam, mas não conseguiam lembrar quem ele era. Como se houvesse um mecanismo ativo, ou implantado, bloqueando a memória em tempo real. Fui até o sistema de biossegurança e solicitei, por prerrogativa de comando, acesso às leituras térmicas completas do submarino. A distribuição era clara. 24 fontes de calor constantes. E uma variável. Um ponto que migrava de compartimento a compartimento, mantendo sempre distância da ponte de comando. Sempre à margem. Sempre observando. Anotei sua posição e, com 2 fuzileiros, fui até o local. Um setor de armazenagem de peças inativas, fechado por estar fora de uso. A tranca eletrônica piscava em vermelho, mas se abriu com meu código. Lá dentro, havia apenas uma cadeira metálica. E sobre ela, dobrado com precisão milimétrica, um uniforme da Marinha com meu nome bordado. E ainda assim, meu armário pessoal continuava com o meu uniforme. Fechei a porta. Tranquei-a de novo. E pela primeira vez em 20 anos de serviço, temi pela própria sanidade. Não havia invasores no Guará. Não havia erro logístico. Havia apenas algo, ou alguém, que sempre esteve aqui. Que talvez fosse anterior à tripulação. Que talvez fosse o motivo de estarmos aqui. Uma entidade sem rosto, sem nome, mas com presença. Um habitante do silêncio. Um reflexo que ganhou carne. E que agora caminhava entre nós com a certeza de que não seria notado nem removido. Porque talvez fôssemos nós os intrusos. Não há sinal mais inquietante para um comandante do que a quebra da disciplina silenciosa em sua tripulação. O Guará era, até então, uma máquina de rotina e contenção. Mesmo com todos os distúrbios anteriores, os sons não identificados, os reflexos erráticos, os registros fantasmas, ainda havia uma ordem não verbal que unia os homens ao aço e mantinha a estrutura da missão. Mas quando recebi o chamado sussurrado pelo interfone da segurança, às 3h42 da madrugada, algo naquela ordem finalmente havia se quebrado. 2 marinheiros da patrulha noturna estavam em estado de choque. Um deles, o recruta Moreira, gritava palavras desconexas trancado dentro da câmara de descontaminação, enquanto o outro, Sargento Linhas, tremia tanto que mal conseguia sustentar o fuzil. Fui até o setor imediatamente, sem alarde, sem protocolo. Apenas com a urgência de quem pressente que o metal deixou de ser estrutura e começou a respirar por conta própria. O local era o depósito de mantimentos, um compartimento frio, funcional, desprovido de personalidade. As prateleiras estavam organizadas como sempre, caixas numeradas, selos intactos, recipientes metálicos empilhados. Mas atrás de um dos painéis removíveis da parede esquerda, revelado por um estalo estranho que chamou a atenção dos marinheiros, havia algo que não constava em nenhum manual ou planta da embarcação. O isolamento acústico havia sido retirado. A chapa metálica por trás dele estava exposta, e sobre ela, como entalhado por mãos trêmulas ou rituais minuciosos, estendia-se um desenho irregular, feito com sangue seco. Era um símbolo composto de linhas concêntricas, espirais entrelaçadas e marcas que lembravam alfabetos esquecidos. No centro, uma figura humanoide com olhos ovais, braços abertos e uma estrutura em espinho onde deveria haver um coração. A impressão geral era de que aquilo não fora feito em uma única noite. O sangue, em camadas, indicava sucessivas adições ao desenho, como se ele fosse sendo completado pouco a pouco, por alguém que sabia o que estava fazendo. Moreira, o recruta que descobriu a inscrição, havia tocado acidentalmente na pintura enquanto tentava entender a natureza do painel solto. Segundo Linhas, foi nesse momento que ele entrou em transe. Sua voz, anteriormente aguda e ansiosa, tornou-se grave e rítmica. Começou a repetir uma frase em tom monótono, olhando fixamente para a parede.
O submarino já foi enterrado antes. E agora foi desenterrado. E agora foi desenterrado. E agora foi desenterrado. A frase se repetia, sem pausa, com variações mínimas na entonação, como se a própria boca estivesse sendo usada por algo que precisava se ouvir. Tranquei Moreira na câmara de descontaminação e isolei o depósito. Recolhi amostras do sangue para análise, embora soubesse, já naquele instante, que não teríamos resultados satisfatórios. O sistema de biossegurança do Guará estava inexplicavelmente desligado naquela noite. Nenhuma das câmeras próximas do compartimento gravou o momento da descoberta. E os sensores de movimento não registraram ninguém entrando ali nas últimas 48 horas. Como se o compartimento só tivesse emergido do casco. Convoquei uma reunião de emergência com o setor de engenharia. Questionei a possibilidade de modificações estruturais não autorizadas, reformas encobertas ou experimentos conduzidos sem meu conhecimento. Todos negaram com veemência. Um dos engenheiros, Tenente Barros, sugeriu que a inscrição poderia ter sido feita por uma das tripulações anteriores e simplesmente ocultada. Mas quando revisamos os registros de reforma do submarino, algo ainda mais perturbador apareceu. Aquele painel, registrado com o número de série 48182L, havia sido substituído há apenas 3 semanas. Nova instalação. Peça lacrada. Não poderia haver nada por trás dele, a menos que o desenho se formasse depois. Enviei a amostra do sangue ao laboratório interno. O resultado demorou menos de 20 minutos para chegar, mas parecia o tipo de resposta que vem apenas para nos deixar mais confusos. Não havia traços de DNA humano, tampouco animal. A amostra não reagia a nenhuma base orgânica conhecida. Tinha densidade, cor e textura de sangue. Mas era, quimicamente, um composto instável de proteínas sintetizadas, como se tivesse sido impresso em vez de produzido. Moreira, em estado de catatonia, continuava falando. Depois da frase inicial, começou a formar outras sentenças fragmentadas, que anotei com precisão militar. Ele quer voltar para o ferro. O ferro lembra a queda. O ferro canta onde o homem sangrou. O ferro abre caminho para a carne vazia. Suas pupilas estavam dilatadas. Os batimentos, lentos. O cérebro, ativo em áreas de linguagem e memória. Como se ele estivesse em um sonho muito vívido, do qual a vigília não o resgatava. Na madrugada seguinte, mais um símbolo apareceu. Desta vez, atrás de uma escotilha de ventilação, no setor 3B. Mesma cor, mesmo estilo. Uma figura central com 4 braços, cabeça dividida em 2 partes assimétricas, e abaixo dela, uma espiral invertida marcada por uma seta descendente. Desta vez, ninguém tocou. O compartimento foi isolado de imediato. Mas um padrão começava a se formar. Os símbolos seguiam uma sequência, como se estivessem sendo montados, ativados ou despertos. Cada um deles parecia representar um estágio, uma etapa, talvez uma invocação progressiva. O submarino, que antes era apenas claustrofóbico, agora parecia estar se tornando o altar de algo anterior à própria existência humana. E eu, comandante de homens, de aço, de silêncio, estava sendo conduzido como uma peça cega em um tabuleiro que jamais entendi. Na noite seguinte, ouvi novamente os ruídos no casco, mas não do lado de fora. Eles vinham de cima, como se algo tivesse subido no submarino, como se caminhasse sobre ele, como se deitasse sobre o casco, com peso e forma. Fui até o sonar e pedi uma leitura térmica externa. A imagem voltou com uma interferência estranha, uma mancha pulsante, de temperatura instável, aderida à superfície do Guará, como se houvesse uma criatura ou estrutura agarrada à embarcação. Nenhum técnico quis confirmar a leitura. O operador apenas desligou o monitor e me encarou com olhos de quem preferia não nomear o que viu. "Isso vai passar, comandante", ele disse. Mas nem ele acreditava nisso. Na manhã seguinte, Moreira havia desaparecido. A porta da câmara de descontaminação nunca foi aberta. As câmeras não mostraram fuga. Mas a maca estava vazia. E no centro da parede acolchoada, alguém havia escrito com sangue fresco, ou com aquele mesmo fluido sem origem, a seguinte frase: "Falta apenas um desenho." Eu não perguntei o que aquilo significava. Eu sabia. E no fundo, algo dentro de mim começava a desejar que o último desenho jamais fosse completado. Porque algo me dizia que quando ele estivesse pronto, o Guará deixaria de ser embarcação. E passaria a ser corpo. O que mais me assombrava,
Não era a presença do símbolo novo, marcado no dia seguinte na face interna da escotilha do setor de oxigenação, mas o fato de que ninguém parecia lembrar exatamente quando ele surgira. Os registros indicavam que a escotilha havia sido inspecionada 20 minutos antes, com nada de anormal. E ainda assim, ali estava ele, completo, vermelho escuro, ainda úmido, como se tivesse acabado de ser desenhado por uma mão invisível. Eu mesmo toquei na superfície metálica. O líquido ainda escorria, espesso, e com uma viscosidade que parecia repelir a gravidade. Uma gota ficou suspensa por segundos antes de cair no chão, numa lentidão que não era física, mas sim perceptiva. Como se algo em torno daquela marca estivesse distorcendo o próprio tempo. Na tentativa de entender o fenômeno, convoquei toda a tripulação para uma reunião de emergência no centro de comando. Foi quando notei pela primeira vez que nem todos os relógios marcavam a mesma hora. Um cronômetro de parede do refeitório indicava 03:12. O painel principal do sonar mostrava 02:58. Meu relógio de pulso congelara em 02:47. Exatamente o horário do registro de segurança da escotilha anterior. Verifiquei as câmeras de monitoramento, e as gravações também apresentavam defasagens de tempo. Em alguns vídeos, marinheiros passavam 2 vezes pelo mesmo corredor com diferença de segundos. Em outros, pessoas surgiam na frente da câmera, sem que houvesse registro de aproximação. E, mais perturbador, um vídeo do setor médico mostrava o tenente Viana deitado numa maca por quase 1 hora, imóvel, enquanto a equipe relatava que ele havia saído dali há mais de 3 horas. A fita não mentia, mas também não fazia sentido. A tripulação começava a se fragmentar. Alguns, como o sargento Antunes, insistiam que aquilo era falha de sistema, interferência eletromagnética, talvez vazamento do reator. Outros, como o operador Diniz, já murmuravam coisas sobre ciclos repetidos, pontos presos no tempo e camadas do mesmo momento coladas entre si como pele e tecido necrosado. E o pior é que ele dizia essas palavras com calma, como quem não está apenas teorizando, mas descrevendo o que já viu. Foi então que recebi o primeiro relato concreto de uma quebra temporal pessoal. O marinheiro Rodrigues me procurou em particular. Pálido, os olhos fundos, tremendo como quem havia escapado da morte. Disse que, enquanto fazia ronda entre os setores 2 e 3, viu uma luz estranha no fim do corredor e foi verificar. Assim que entrou, a luz apagou-se e tudo ficou em silêncio absoluto. Tentou retornar, mas o corredor parecia mais comprido. Os passos ecoavam atrás dele em descompasso com os seus. O rádio não funcionava. Os painéis digitais estavam apagados. Ele caminhou por um tempo que estimou em 4 horas, mas ao sair finalmente por uma das escotilhas laterais, foi recebido por 2 colegas que juravam que ele havia sumido por apenas 20 segundos. Quando revi as imagens da câmera daquele setor, de fato, ele entra, a luz apaga, e 20 segundos depois, ele sai do lado oposto. Só que, dentro do intervalo, há um frame corrompido, um único segundo de tela completamente preta, onde nenhuma informação é recuperável. E isso aconteceu em 3 câmeras diferentes, no mesmo instante. Aos poucos, essa distorção passou a afetar nossa rotina mais básica. Relógios analógicos paravam, reiniciavam sozinhos, alguns até começavam a girar para trás. Comida esquentava sozinha ou esfriava em questão de segundos. Garrafas de água condensavam sem motivo. O sargento Luca relatou ter acordado com os próprios olhos abertos, assistindo a si mesmo dormindo. Disse que sentia como se tivesse ficado desacoplado por alguns minutos. Outro marinheiro, Macedo, disse que começou a ver seu reflexo fazendo gestos antes dele mesmo. Testei isso com ele. Coloquei-o diante de um espelho. Pedi que levantasse a mão direita em um sinal aleatório. O reflexo correspondeu perfeitamente, mas quando ele começou a falar, o reflexo sorriu antes. Só por 1 segundo. Mas sorriu. As anomalias se intensificaram quando tentei ordenar uma verificação completa da rede elétrica. A equipe de engenharia relatou uma leitura estranha nas baterias de lítio. Ciclos de carga e descarga acontecendo simultaneamente, como se 2 estados da mesma célula estivessem existindo ao mesmo tempo. O engenheiro-chefe disse em voz baixa, quase como quem desabafa, que parecia que o submarino estava entre 2 tempos, ou num tempo mal costurado. Recusei-me a aceitar isso. Eu era comandante de um navio da Marinha Brasileira, um oficial de Estado.
Não podia aceitar que meu navio estivesse dobrado sobre si mesmo como uma fita de Möbius. Foi então que recebi uma nova mensagem de voz, vinda do rádio interno, sem identificação, repetida em loop. A mensagem dizia com minha própria voz: "Você já passou por aqui, mas não percebeu. Você ainda está passando." Pedi para isolar a gravação. Ao analisar o espectro de frequência, descobrimos que havia um padrão abaixo do alcance auditivo humano. Uma série de pulsações que lembravam sinais de relógio atômico, repetidos, batendo em sincronia com nada, porque o tempo a bordo já não batia mais com o tempo do mundo. A essa altura, eu mesmo sentia os efeitos. Às vezes, ao fechar os olhos, via corredores que não existiam. Em outras, não conseguia lembrar se havia almoçado ou jantado. Uma vez, fui ao alojamento e encontrei meu diário já preenchido com anotações do dia seguinte, com minha caligrafia. Uma anotação ao pé da página dizia: "Amanhã, a escotilha do setor de torpedos se abrirá sozinha. Não tente impedi-la." Na hora, achei que fosse alucinação. Mas no dia seguinte, às 14h03, a escotilha se abriu. Sem motivo. Sem comando. Como se seguisse um script já gravado. Eu comecei a duvidar da própria linearidade da nossa missão. Comecei a me perguntar se estávamos vivendo os dias em sequência ou se tudo havia se diluído numa única eternidade submarina, feita de repetição, desdobramento e retorno. Comecei a entender que o Guará não estava apenas navegando em águas profundas. Ele estava navegando em uma dobra, uma fratura na continuidade do tempo. E cada símbolo pintado nas paredes, cada silêncio no sonar, cada falha nos relógios, era apenas uma cicatriz dessa ferida. E no fundo, embora ninguém dissesse em voz alta, todos sabiam. O tempo não parou. Ele apenas esqueceu como avançar. A primeira vez que ouvimos a voz foi por acaso. Ou assim pensamos. Aconteceu durante uma checagem de rotina das transmissões internas, um protocolo que realizávamos 2 vezes por dia desde o início da missão, embora já não houvesse expectativa de resposta da superfície desde a ordem de silêncio absoluto. Mas dessa vez, a frequência 1183, que sempre esteve em branco, começou a emitir um sinal contínuo, uma linha tênue de chiado que se intensificou até formar uma série de modulações estranhamente cadenciadas, como se alguém estivesse tentando imitar o ritmo da fala humana com estática e respiração. No início supusemos interferência eletromagnética, mas o operador-chefe jurou que o sinal vinha de dentro do próprio submarino. A fonte era interna, registrada em nosso mapeamento como originária do setor de refrigeração de Ré. Um local onde, até onde sabíamos, nenhum equipamento transmissor havia sido instalado. Com as coordenadas em mãos, enviei 2 homens para investigar a fonte. Eles encontraram os cabos da parede parcialmente derretidos, como se tivessem sido submetidos a uma temperatura impossível, mas nenhum gerador ou aparelho que justificasse aquilo. Enquanto faziam a inspeção, a voz começou. Um cântico, repetido em ciclo, monocórdico, ecoando pelo rádio com a nitidez que só o silêncio profundo do oceano é capaz de oferecer. Era uma voz masculina, sem emoção, falando em uma língua antiga. No início, ninguém compreendeu. Mas reconhecemos traços familiares. Frases curtas. Terminações rítmicas. Um dos marinheiros, católico devoto e ex-seminarista, confirmou o que alguns já suspeitavam. Era latim. E não qualquer latim. Era um latim eclesiástico, semelhante ao usado em rituais religiosos da Idade Média. Anotamos o que conseguimos transcrever, repetido mais de 20 vezes. Es ferri ventre, resurget corpus. Quod anima vetus repetit. Mari claudit, ferrum parit. Ex uno, pluris. A tradução que conseguimos montar, com a ajuda de dicionários e da memória do marinheiro, foi perturbadora. Do ventre de ferro ressurgirá o corpo, o qual a alma antiga reivindica. O mar fecha, o ferro dá a luz. De muitos. As palavras soavam como uma profecia ou invocação, algo que não fazia parte de nenhum protocolo conhecido. Mas o mais inquietante foi o reconhecimento. Porque eu conhecia aquela voz. Era a minha. Não havia dúvida. Era a minha entonação, minha respiração, minha forma de pronunciar certas sílabas. Mas eu nunca dissera aquelas palavras. Nunca as gravei. Nunca estive naquele setor. Nunca falei em latim. Ainda assim, a fita, quando isolada e analisada pelo técnico de som, mostrava características acústicas compatíveis com a minha voz real, não com uma simulação.
Até os padrões de frequência cardíaca e variações naturais de fala correspondiam. Era como se eu tivesse dito aquilo, mas em outra linha do tempo, ou em um momento que ainda não havia acontecido, ou que nunca deveria acontecer. Os efeitos na tripulação foram imediatos. Um marinheiro, ao ouvir a transmissão, desmaiou com sangramento nasal intenso e convulsões. Outro entrou em estado de choque catatônico, repetindo apenas: "Já está acontecendo, já está acontecendo." O engenheiro do reator trancou-se em sua cabine e se recusava a sair, dizendo que a voz era a lembrança de um pesadelo que ele nunca teve, mas que conhecia intimamente. Tentei ordenar a interrupção da transmissão, mas qualquer tentativa de cortar a frequência era em vão. A voz simplesmente migrava para outra faixa, como se estivesse viva, escorregadia, determinada a continuar sendo ouvida. Em certo momento, desligamos todo o sistema de rádio do submarino, e mesmo assim, nos alto-falantes do sistema de alarme, ela voltou a se fazer presente, sussurrada, abafada, mas clara. Foi aí que percebi que o som não precisava mais do sistema. Ele estava dentro das paredes, dentro de nós. Comecei a ter sonhos com as frases em latim. Sonhava com corredores metálicos que se estendiam ao infinito, onde eu caminhava sozinho, nu, com marcas de ferrugem subindo pelas pernas. Atrás de mim, ouvia o som de passos que imitavam os meus, mas com um leve atraso. E a voz, sempre a voz, murmurando: "Es uno. Pluris." Do um, muitos. Acordava com a sensação de estar ainda no sonho, como se estivesse caminhando em ambos os lugares ao mesmo tempo. Tentei escrever sobre isso no meu diário, mas encontrei a frase já escrita na última página, com a minha letra, mas tremida, como se minha mão tivesse se movido contra a minha vontade. O mais assustador? A tinta ainda estava fresca. Comecei a questionar tudo. Minha memória, minha sanidade, minha identidade. Porque se aquela voz era minha, e ao mesmo tempo não era, o que isso dizia sobre quem eu era agora? E sobre o que o submarino estava fazendo conosco? Alguns membros da tripulação começaram a se afastar de mim. Outros, a me observar de maneira estranha, como se estivessem esperando que eu dissesse as próximas palavras do cântico. Em certo momento, encontrei um grupo deles reunido em silêncio, de olhos fechados, recitando em uníssono a mesma frase que o rádio repetia. Quando me aproximei, pararam abruptamente e fingiram estar dormindo ou em descanso. Mas eu vi seus lábios ainda se movendo. Vi a marca que um deles havia feito no chão com carvão. Um símbolo circular, com 3 traços convergentes que se assemelhavam à estrutura interna do reator. O símbolo estava sendo desenhado por toda a parte. Nas portas, nos espelhos, nos bilhetes, nas paredes do banheiro. Como se algo estivesse se espalhando pela embarcação. Algo que queria ser lembrado, reverenciado, invocado. Foi então que compreendi. A voz não era uma transmissão. Era um chamado. Não apenas um chamado externo, mas algo que havia brotado do casco, do som, da memória, da estrutura molecular do submarino. Algo que talvez sempre estivesse ali, adormecido, esperando que alguém dissesse as palavras certas. E eu as disse. Em algum momento. Em algum lugar. Ou fui feito para acreditar que disse. E agora, a voz apenas queria que eu dissesse de novo. A decisão de subir foi minha. Ainda que ela tivesse sido, talvez, provocada por algo mais profundo do que a razão. Não foi tomada por impulso, tampouco por pânico. Foi tomada porque senti que se permanecêssemos ali por mais tempo, nos fundos mais escuros do Atlântico, alguma coisa nos atravessaria por completo. E não estou falando de torpedos, nem de falhas técnicas, mas de algo que já começava a nos habitar por dentro. O Guará ainda obedecia, ao menos aparentemente, aos comandos do painel central. Os motores responderam. O sistema de lastro foi acionado. As válvulas estalaram sob pressão. A engenharia confirmou. Estávamos subindo. Mas os monitores, todos eles, mostravam o contrário. A profundidade aumentava. O mar ao nosso redor tornava-se mais denso, como se fosse feito não de água, mas de uma substância que nos puxava com vontade própria, e a bússola, a única coisa que ainda parecia mecânica, começou a girar como uma moeda jogada no ar, sem direção, sem lógica. No início, tentamos racionalizar. Falha nos sensores, interferência no campo magnético local, um erro de cálculo no software de navegação. Mas as explicações não se sustentavam diante do que víamos com os próprios olhos. As paredes começavam a transpirar água salgada, mas não havia rachaduras.
Era como se o oceano estivesse por dentro, e não por fora. Os corredores começaram a embaçar. As luzes, até então vacilantes, apagaram-se por completo em setores inteiros. E onde antes havia o som claro dos motores, agora havia apenas um zumbido grave, contínuo, que parecia vir do próprio casco, como um canto de baleia emitido pelas entranhas da embarcação. Durante uma ronda pelo setor de popa, notei um fenômeno estranho na escotilha da câmara de pressão auxiliar. A escotilha estava completamente seca, mas quando encostei a palma da mão sobre o aço, senti algo gelado, vivo, como se um olho imenso estivesse do outro lado, me observando em silêncio. Recuei. A luz de emergência piscou 3 vezes, depois estabilizou em um tom avermelhado, quente, como se estivéssemos subindo, mas em direção ao interior da Terra, e não à superfície do mar. A comunicação interna falhava intermitentemente. Cada tentativa de contato com os setores frontais era respondida com estática, ou com fragmentos de voz que pareciam gravações atrasadas de conversas que nunca tivemos. Chegamos a ouvir um chamado de emergência, vindo do compartimento de oxigênio. Aqui é o comandante Medeiros, iniciando o protocolo de evacuação total. Mas o problema era que eu nunca disse aquilo, nem sequer cogitava evacuar. A tripulação agora dividia-se entre os que tentavam manter a rotina, mesmo com o tempo e os relógios completamente distorcidos, e os que haviam mergulhado em uma espécie de hipnose silenciosa, encostados nas paredes, olhos abertos, pupilas dilatadas, como se estivessem ouvindo algo que só eles compreendiam. Um dos sargentos da segurança me confessou que, ao passar por um desses homens, ouviu a frase sussurrada entre os dentes: "Não temos mais onde emergir. Só há dentro." Tentei retomar o controle total da embarcação. Reiniciei manualmente o sistema de navegação. Apliquei protocolo de subida forçada. Os monitores, agora completamente incoerentes, indicavam que estávamos a menos de 30 metros da superfície. E ainda assim, as paredes tremiam como se estivéssemos a quilômetros de profundidade. As câmeras externas, aquelas poucas que ainda respondiam, mostravam apenas escuridão absoluta, sem vida, sem luz, sem bolhas. Nenhuma partícula em movimento. Era como se o próprio oceano tivesse deixado de existir. E então, pela primeira vez, vi o céu. Ou o que parecia ser o céu. No visor da cúpula frontal, um clarão azul surgiu como se fôssemos atravessar a linha d'água. Mas era um céu invertido. Sem nuvens, sem sol, sem horizonte. Um azul estático, vazio, sem profundidade. Como um papel pintado grudado na escotilha. E logo abaixo dele, uma silhueta imensa, com contornos que se mexiam como tentáculos de luz. Pensei estar delirando. Pisquei. O clarão sumiu. O azul virou preto. E a bússola girava, girava, girava. No refeitório, um dos marinheiros gritava em desespero. Dizia que sentia as unhas crescendo ao contrário. Outro esfregava o rosto com força, repetindo que o espelho não piscava com ele. E todos olhavam para mim, como se esperassem uma ordem que eu não poderia mais dar. Eu já não era o mesmo comandante que entrou naquele submarino. Sentia isso nos ossos, nos dentes, na língua. Cada vez que falava, parecia que minha voz tinha um leve atraso, como se outro eu, um meio segundo à frente, estivesse falando antes de mim. Fui até a sala de comando e digitei o último código de emergência. O sistema travou. Uma mensagem apareceu, em letras vermelhas. Procedimento concluído. Emergência invertida. Não fazia sentido, mas quando olhei pela escotilha novamente, percebi. Não estávamos mais no mar. Estávamos em algo que imitava o mar. Uma espécie de espaço líquido, artificial ou mental. A pressão era constante, mas diferente. O som parecia vir de dentro do crânio. A luz não obedecia mais ao ciclo natural. E então compreendi. Não estávamos subindo. Estávamos afundando ao contrário. Como se, ao tentar voltar para a superfície, tivéssemos saído da realidade do oceano e entrado em outra camada de existência. Uma camada onde o espaço não se comportava mais como espaço, e onde o tempo era apenas uma lembrança. O Guará não respondia. As ordens não surtiam efeito. A tripulação agora me olhava como se soubessem que tudo já havia acontecido, e que eu era o único que ainda acreditava que poderia mudar algo. E então, o engenheiro-chefe bateu na porta da cabine e disse sem emoção, com os olhos completamente negros: "Comandante, chegamos. A superfície não existe mais." A voz chegou sem anúncio.
sem prefixo, sem saudação. Como se sempre estivesse ali, aguardando pacientemente que nós nos rendêssemos à impossibilidade de retorno. O sistema de comunicações, dado como comprometido havia dias, acendeu com um estalo seco e piscou em azul pálido, emitindo um chiado longo e grave, como a respiração de alguém segurando o fôlego por tempo demais. E então, por fim, falou. A entonação era familiar e ao mesmo tempo estranha, como a voz de um parente que não vemos desde a infância, distorcida pelo tempo, mas ainda capaz de ativar memórias enterradas. Disse apenas: Guará, executar protocolo final, proceder autodestruição. A sala de comando permaneceu imóvel, congelada entre o que era delírio e o que era ordem. Levantei lentamente, tomei o microfone manual, pressionei o botão e respondi com um fio de voz. Comando central, confirmar identidade. Solicito autorização de protocolo completo. A resposta não foi um código, nem uma série de cifras. Veio como uma frase reta, sem emoção. Porque vocês não são mais os mesmos que partiram. E então o rádio silenciou para sempre. A frase reverberou por todo o casco como um torpedo sem explosão. Um buraco seco foi aberto em cada um de nós. Vi o olhar dos oficiais fixos no meu semblante, aguardando instruções. Nenhum deles falou. Não havia dúvida de que todos haviam ouvido. E que de alguma forma já sabiam. Não estávamos mais em missão. Éramos a missão. Ou talvez o erro. O experimento extraviado. O artefato que se descontrolou. Entrei com minha autorização no painel de emergência e digitei o protocolo de autodestruição. O sistema negou o comando. 3 vezes. Uma nova mensagem apareceu na tela. Comando já executado por unidade externa. O que aquilo significava? Tínhamos sido desativados remotamente? Ou já estávamos dentro do próprio protocolo, e aquilo era apenas o último estágio, o da aceitação? O engenheiro-chefe tentou reiniciar os sistemas. Nada respondeu. A pressão interna começou a oscilar, subitamente. Um silvo agudo emergiu das válvulas de ventilação, mas não havia vapor. Era um som que não vibrava no ar, mas dentro do osso. O tenente da navegação caiu no chão, agarrando a cabeça, gritando que via tudo ao contrário, que os mapas estavam virados como um reflexo na água. Um marinheiro correu para o painel lateral e arrancou os fios de comunicação, gritando que se desligássemos tudo, poderíamos escapar do ouvido do ferro. Mas o som continuava, pulsando, cada vez mais alto, como um cântico vindo do próprio reator. Tentei acionar manualmente os compartimentos de evacuação, mas eles estavam selados. Nem trancados, selados como carne cicatrizada. A sala de comando escureceu gradualmente, até restar apenas a iluminação de emergência, aquele tom vermelho visceral que já parecia parte da nossa pele. Um dos tripulantes, o mais jovem, começou a rir. Um riso baixo, contínuo, de quem já enlouqueceu. Ele dizia entre risos: Eles estão lá fora, e aqui dentro, sempre estiveram. Olhei para ele, para seu rosto ainda tão humano, mas seus olhos não piscavam mais. A íris parecia dilatada demais, negra até engolir o branco. Compreendia ali, com a frieza de um cálculo irrefutável, que a embarcação havia sido absorvida. Não capturada, não invadida, absorvida. E nós, reduzidos a vozes dentro de uma estrutura que imitava um submarino, mas não obedecia mais às leis físicas, nem às de comando. Tentei então o último recurso, o núcleo de contenção do reator. Se conseguíssemos provocar um colapso energético, poderíamos talvez apagar tudo, inclusive a nós mesmos. Fui até o setor de segurança e autorizei, com o meu próprio código, o acesso ao cofre do núcleo. Ao abrir a escotilha, o que vi me paralisou. O reator já não era mais uma máquina, pulsava, literalmente. Como um coração semi-orgânico, batia em intervalos regulares, e cada batida emitia uma luz morna, avermelhada, que iluminava os rostos do time de engenharia. Todos olhavam para aquilo com uma espécie de devoção silenciosa. Quando tentei ordenar a explosão de contenção, um deles se aproximou de mim e disse, sem mexer os lábios: Já afundamos, comandante. Você só precisa aceitar. Voltei à cabine principal. O chão tremia. Não por movimento, mas como se estivéssemos em cima de algo que respirava. As luzes da sala começaram a piscar em padrões simétricos, como batimentos. A câmera interna mostrou por segundos um reflexo meu, parado em frente ao painel, observando tudo de fora. Mas eu estava ali dentro. Ou achava estar.
Pela primeira vez, não confiei mais em mim mesmo. Escrevi meu último relatório à mão, num caderno de anotações que mantinha guardado desde o início da missão. Não para os superiores. Não para os arquivos da Marinha. Mas para qualquer um. Qualquer um que encontrasse aquilo. E nele escrevi: se você estiver lendo isso, saiba que o Guará não afundou. Ele foi devorado, e nós fomos digeridos. Na última hora, a luz sumiu por completo. Restou apenas o som. Não o dos motores. Não o do mar. Mas o de vozes, todas nossas, distorcidas, repetindo frases que nunca dissemos. Como se alguém ou alguma coisa tivesse absorvido nossos timbres, nossas memórias, nossas intenções, e agora ensaiasse com elas. Um novo idioma. Um novo comandante. Um novo mundo debaixo do casco. Não há espelhos neste quarto. As janelas são opacas, embutidas em paredes de cimento pintadas de branco hospitalar. E há apenas uma pequena fresta por onde entra uma luz difusa, sempre a mesma, como se o tempo tivesse sido selado fora desta sala. Quando acordei aqui, minha primeira reação foi estranhar o silêncio. Um silêncio humano, civilizado, onde se ouve o som do ar-condicionado, o zumbido elétrico das lâmpadas e o ranger discreto das estruturas metálicas. Era o oposto do silêncio abissal do Guará, onde até os ossos pareciam ser abafados pela pressão do fundo. Acordei com um uniforme parcialmente molhado, a pele colada ao tecido como se tivesse acabado de emergir do mar. Havia 3 homens na sala, 2 de farda, 1 de jaleco. Nenhum sorriu. Nenhum comemorou. Apenas anotaram, me examinaram, aplicaram uma injeção e me deixaram ali, como um objeto em quarentena. Dizem que me encontraram à deriva, a bordo de uma balsa de evacuação, inconsciente, desidratado, com sinais vitais fracos. Mas não havia balsa no Guará. E ninguém, absolutamente ninguém, sobreviveu comigo. Ainda assim, o submarino retornou. Inteiro. Vazio. As primeiras semanas neste centro, que chamam de instalação de readaptação, foram de interrogatórios. Queriam saber o que aconteceu, por que a comunicação foi cortada, por que a missão foi abortada. Queriam saber por que havia gravações em latim nos sistemas de áudio, por que os registros de vigilância mostravam tripulantes que não constavam nos cadastros e por que todos os relógios internos estavam congelados no mesmo horário. 00333, Mineira. Eu respondia com o que lembrava, ou com o que achava lembrar. Mas mesmo essas lembranças começaram a escorrer entre meus dedos como água suja. Havia lacunas, hiatos, repetições. Em alguns momentos, parecia que eu estava contando uma história já ouvida. Em outros, parecia que eu era apenas a voz de alguém reencenando aquilo tudo para mim. Comecei a reparar que os médicos aqui nunca me chamavam de comandante, apenas de Arthur Medeiros. Quando perguntei se algum outro membro da tripulação havia sido resgatado, desviaram o olhar. E depois de insistir, um deles me disse: o Guará emergiu sozinho, senhor. Portas seladas, nenhum sinal de violação, nenhuma presença orgânica, nenhum vestígio de ocupação recente. É como se ninguém jamais tivesse entrado nele. Foi nessa noite que começaram as batidas na porta. Sempre às 03h33. 3 batidas. Depois, uma pausa. E uma voz grave, familiar, dizendo: comandante, o senhor ainda está a bordo. No início pensei ser alucinação. Talvez parte do trauma. Mas o som era real. Vibrava no metal da maçaneta. Ecoava levemente na ventilação. Chamei os enfermeiros. Ninguém ouviu nada. Instalaram câmeras no quarto. No dia seguinte, revisaram as imagens. Mostraram-me. E lá estava eu, dormindo, imóvel. Mas às 03h33, sem que ninguém aparecesse no vídeo, ouviam-se as batidas. E a voz. Os técnicos tentaram filtrar o áudio. Confirmaram que era a minha voz. Mas eu jamais gravei aquilo. E quando pedi para ouvir a gravação por completo, ela terminava com outra frase, dita num tom mais lento. Comandante, você está embaixo. Isso aqui é só o reflexo. As paredes do quarto passaram a parecer mais próximas. O teto parece mais baixo. Às vezes, quando fecho os olhos por muito tempo, ouço o som do sonar. Aquele mesmo estalo grave, ritmado, que antes nos guiava pelo escuro. Mas aqui, ele não guia. Ele chama. E às vezes, ele responde. Certa noite, ao me olhar no vidro escuro da porta, juro que vi minha imagem sorrir antes de eu sorrir.
E em outro momento, durante uma entrevista com os oficiais superiores, um deles me chamou de Capitão Ávila. Quando corrigi, ele empalideceu e pediu desculpas, dizendo que confundira com outro oficial. Mas não havia outro. O Guará tinha apenas um comandante. Uma semana atrás, permitiram que eu assistisse às imagens finais da câmera externa da embarcação. Mostraram o momento em que o Guará emergiu. Não havia sinal de propulsão. Ele simplesmente apareceu, como se tivesse sido empurrado para cima. As luzes internas piscavam em um padrão que ninguém conseguiu identificar. Levaram os dados para a análise criptográfica, mas os técnicos não conseguiram quebrar a sequência. Um deles, que trabalhava há 30 anos com códigos navais, pediu baixa psicológica depois de revisar os arquivos. Segundo ele, os pulsos não eram código Morse, nem qualquer linguagem humana conhecida, mas lembravam padrões biológicos, como um eletrocardiograma, como batimentos, como se o próprio submarino estivesse tentando dizer algo. Agora, estou aqui. Não sei por quanto tempo. Recebo 3 refeições por dia. Tenho permissão para andar por um pátio murado durante 15 minutos pela manhã. Mas reparei que, ao caminhar sob o sol, não sinto o calor na pele. E que meu reflexo no vidro do refeitório, às vezes permanece 1 segundo a mais depois que me movo. Perguntei ao médico sobre isso. Ele apenas anotou algo no bloco e disse: "O senhor passou por muita pressão, comandante. Pode levar tempo para se acostumar com a superfície." Mas que superfície é essa, eu me pergunto? E de qual profundidade estamos falando? Ontem, durante o jantar, deixaram cair um garfo. O som que fez ao bater no chão não foi o som de metal sobre cerâmica. Foi o som de algo úmido, reverberante, como uma batida contra o casco. Olhei para os outros pacientes. Todos pararam. Todos me encararam ao mesmo tempo. E um deles, um homem de cabelos brancos e pele manchada que nunca havia falado, se levantou e disse olhando para mim: "Bem-vindo de volta, comandante. Nós estávamos esperando. Agora escrevo este último relato à mão, como fiz no Guará. Não sei se alguém vai ler, mas preciso deixar registrado. Algo voltou comigo. Ou talvez, algo tenha ficado, e apenas minha casca tenha subido. O submarino emergiu sozinho, mas vazio apenas aos olhos humanos. Porque o que quer que habite o fundo não precisa de carne, apenas de forma. E o Guará deu a forma, nós demos a memória. E eu, agora, não sei mais se sou a continuação, ou a duplicata. Há minutos, a porta bateu. 3 vezes. Exatamente às 03h33. Não vou atender. Mas sei que está lá, do outro lado. Ou talvez do lado certo. Talvez seja eu, voltando para buscar o que sobrou. Ou talvez seja o Guará.